Bom, na semana passada, nós estamos trabalhando ainda a introdução, né? Nós estamos chegando no último item da introdução. Até a Ritinha falou, bom, acabamos a introdução. Quase foi um EBA, né? Mas eu falei, não sei se é EBA ou se é A, né? Na semana passada, no item 16, só para a gente lembrar, então Kardec vai dizer que tinha duas ali objeções que ele entendia como sendo as únicas duas que deveriam ser consideradas como positivo, uma vez que elas traziam um olhar pela razão, né? Ainda que as objeções não considerassem os espíritos, mas considerava a existência das manifestações. Então os efeitos eles consideravam. E aí uma delas caminhava pelo sonambulismo, a dizer que aquilo que o médium colocava no papel ou se colocava a falar era material dele mesmo. Ele conseguia no processo sonambúlico extrair conhecimento dele mesmo. E aí Kardec vai trabalhando e chega um ponto que ele diz, mas como que ele traz algum ensinamento que ele mesmo desconhece? E depois uma outra objeção que dizia que então ele conseguia captar as influências do meio. E ele pegaria as ideias dos que estavam presentes no ambiente e traria para o papel. E aí muitas vezes aqueles que estavam numa sala não tinham aquele conhecimento colocado no papel. Aí então for dizendo que é porque ele conseguia ir para outra cidade, para outro estado, outro país e conseguiria pegar qualquer inteligência ou a soma das inteligências e aí colocaria no papel. Aí Kardec pergunta, mas como se há coisas que ao tempo de Kardec e ainda hoje não são comprovadas, né? Quer dizer, como que conseguiria colocar no papel isso, sendo que nem tinha conhecimento ainda. Então era algo além das pessoas que estavam encarnadas ali no planeta, né? Então ele derruba as duas objeções, as duas últimas na verdade, né? Então, quando nós olhamos, nós caminhamos 20 encontros já, que dá 4 meses, só na introdução, apresentando a obra e 19 encontros para trazer os 17 itens. O item 6 foi um item mais demorado. Então, hoje a gente finaliza a introdução, tá? Então, é uma senhora de uma introdução e aí Kardec vai arrematar para nós com chave de ouro para a gente começar. Depois daqui, o que nós vamos encontrar na obra? Prolegômenos. Nós não vamos chegar nas perguntas ainda, né? Falta mais um encontrozinho. Está todo mundo ansioso, né, com as perguntas. Bom, antes da gente começar, então, como o Kardec vai começar a introdução, né, esse item da introdução, trazendo o ceticismo, eu preferi trazer um pouquinho o que a gente entende por ceticismo para ir adentrar o texto, tá bom? Então, o ceticismo é uma doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação, por inata incapacidade de uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. Em resumo, nós podemos trazer o ceticismo como sendo a falta de crença, a descrença, a incredulidade ou a própria dúvida, sempre constante sobre todas as coisas, né? Então, Kardec vai trazer para nós, no dia de hoje, ele começa com o ceticismo, né? Trazendo 2 olhares, porque é que muitos olham para a doutrina com esse olhar cético, de descrença, de dúvida. Tá? Então, ele começa trazendo 2 olhares. O ceticismo, aquele que não acredita, né, na doutrina espírita, no tocante à doutrina espírita, por que ele coloca no tocante à doutrina espírita? Porque há céticos em outras áreas, né, que não são só dentro da doutrina espírita. Então não é uma exclusividade da doutrina espírita. Tá? Então os céticos, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns deem a questão por encerrada, como se a conhecessem a fundo. Então ele vai trazer para nós, olha, dos céticos em relação à doutrina espírita,
Muitos vão dizer que não existe porque há interesses. Quem tinha interesses em que a doutrina espírita ou a visão espiritual não existisse? Uma oposição sistemática por interesse. Quem tinha interesse em criar uma oposição sobre a visão espírita na época? A igreja. Então existia um interesse por trás. Então muitos diziam, não, isso não existe, isso é mentira, né? Porque existia um interesse. Outros traziam uma oposição porque ele não conseguia ter uma compreensão, um conhecimento completo. Trazia uma ignorância do assunto. E ele coloca para nós, muitos encerram por aqui, como se fosse, olha, não entendi, eu não tenho conhecimento e fica por aqui. Isso não existe. Tá? É o que ele vai trazendo para nós. Considerava como uma questão resolvida. A gente precisa pensar quantas vezes a gente mata um assunto porque a gente não tem conhecimento e nem vai atrás. Ah, isso aí é besteira, isso aí eu nem vou atrás, e às vezes tem um fundo ali de importância e nós descartamos, não é? Porque a gente acha, onde coloca, que nós conhecemos a fundo tudo aquilo que nós vamos colocar a comentar. E não é uma realidade, né? Pode-se ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo e carecer-se de bom senso. Então, pode ser que a pessoa que está sendo cética com a doutrina até seja um espirituoso e que tenha conhecimento, mas muito conhecimento mesmo, ele coloca, mas não tem bom senso, não consegue analisar o que é certo, o que é errado, não consegue considerar outras colocações, não é? A gente vai pensando, por exemplo, assim, eu vou viajar para um outro local onde a comida é preparada de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Uma comida, uma preparação mais exótica. Eu olho para aquilo já não me faz muito bem e aí eu já vou criar, isso deve ser ruim. Eu já crio um preconceito e eu nem me coloco a experimentar, porque na minha localidade é feito diferente. Na minha localidade tem uma outra visão. Na minha localidade tem uma outra textura. Então o que ele está trazendo é esse ponto. Às vezes a gente bate, cria um preconceito, até existe já, nós já conhecemos de uma outra forma, mas a maneira como é apresentada a gente já cria um preconceito. Tá? E é interessante que a gente percebe em toda a introdução que o ceticismo, muitas vezes a gente pensa que ele está prejudicando a doutrina espírita. E Kardec, ele tem uma inteligência tão grande que ele pega justamente o olhar ceticista para poder beneficiar a doutrina. Então, o que eles estão sendo contra? Quais estão sendo as objeções? Ele traz a objeção e, em cima dessa objeção, ele mostra a verdade. Então, até aí, Kardec está aproveitando dessa oportunidade para trazer a doutrina espírita, né? Nada passava. A gente percebe isso. Toda a situação, às vezes uma questão que para nós parece tola, ele pega aquela questãozinha tola aos nossos olhos e faz né? Então, por que a introdução ela fica robusta, né? A gente percebe que ela cria uma robustez muito grande, porque ele justamente não deixa passar nada. Tem coisas que a gente olha e fala, mas até o Dani brincou aquela vez, né? Mas nisso vai se apegar a isso. Kardec se apegava porque ele entendia que ali ele traria um grande conteúdo, né? Então, é importante saber o que as pessoas não compreendem para poder explicar. Ele poderia muito bem colocar o entendimento dele, a verdade dele e acabou. Ele põe a verdade e vai escutar quem não está entendendo. E aí ele vai dizer, olha, você não está entendendo por falta de conhecimento ou porque você tem algum outro interesse além da doutrina. Então, nesse final, ele já está dando um checkmate aqui, né? Essa é a verdade, tá? Ora, o primeiro indício de falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Primeiro, falta de bom senso nossa é achar que sempre nós estamos com a razão, que o outro nunca vai, né, ter a razão além da nossa, que nós nunca vamos errar. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são
do que objeto de curiosidade. Quando a gente olha algo como curiosidade, nós não buscamos o quê? Um entendimento mais profundo. Então já começou a trazer para nós o seguinte, olha, tem gente que não tem bom senso, né? Não consegue usar do bom juízo, mas tem gente também que só está atrás das manifestações, né? Sem um grau de importância, apenas olhando como curiosidade. Então não tem como ele levar a seriedade da doutrina se a gente continuar olhando apenas por um aspecto de curiosidade. Então a gente se encanta pelo fenômeno, a gente se fascina pela movimentação, mas aí fica só nisso. A gente não mergulha mais. Confiamos. Então Kardec está colocando, tem algumas versões, está esperamos, né? Então Kardec espera, os espíritos esperam, né? Confiantes na gente. Então confiamos em que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Porque aquele tempo eles iam para ver as mesas girantes, para ver as mensagens chegando, mas ainda hoje nós vamos para uma reunião mediúnica e nós não buscamos a profundidade do que ela significa. A gente vai como um passatempo. O que é um passatempo? Não estou fazendo nada. Vou me divertir. Um dia foi muito estressante, eu vou lá para ver essas coisas espirituais aí. Para passar o tempo. Não é? É bem esse o ponto, né? Então ele fala, esse livro vai nos convidar a gente encontrar esses fenômenos extraordinários, ele fala para nós, algo muito mais profundo. Porque a gente está encantado só com o fenômeno, ainda hoje. E aquele tempo, na apresentação da ideia de Kardec, ele já dizia, olha, para entender a obra, precisa sobrepor o extraordinário do fenômeno. Não é o principal fenômeno. É o que ele está trazendo para nós. Tá? Lembra que estudos anteriores, ele vai trazer de novo aqui, que nós precisamos olhar com um olhar sério, dedicado, com persistência, aos próprios fenômenos também, né? Tá? A gente percebe também uma outra coisa, a gente fala dos fenômenos. Se nós falarmos de fazer reuniões mediúnicas, a casa enche. Mas se a gente colocar, fazer um estudo, quantas pessoas nós... E se falarmos que a reunião mediúnica vai ser com o propósito apenas do estudo, também míngua a mediúnica. Então isso aos dias de hoje continua sendo a maior dificuldade daqueles que buscam compreender a doutrina espírita. Tá? Esses são os espíritas de hoje. Nós. Esse é o problema, né? Então a gente percebe a preocupação de Kardec para que a gente não invertesse as coisas, os valores das coisas. Mas nós invertemos. Então, chega um momento da doutrina, do caminhar, da revelação, que é preciso a gente dar um basta e começar a mudar a maneira como a gente enxerga a própria doutrina espírita. Tá? É por isso que ele falou um tempo atrás, a gente precisa buscar profundidade e não vir mais como curiosidade. É natural que a gente até chega ali pela curiosidade, mas chega um momento que a doutrina tem que trazer um propósito maior, não só um passatempo, um atrativo ou coisa assim, né? Tá? A ciência espírita compreende duas partes. Quando a gente pensa em ciência, o que a gente pode pensar da ciência? Por que ele classifica a doutrina como ciência? Como a gente está arrematando a introdução, é legal a gente tentar trazer todos os conceitos que nós já abordamos até aqui. Como Kardec fazia? Por que era ciência? Porque ele aplicava observação, ele aplicava comparação, pesquisa, anotação. Então, os experimentos, os fenômenos que se viam, era para que nós pudéssemos pesquisar e observar
o que aquilo poderia trazer para a humanidade ou para aqueles que estavam em contato com aquele experimento. Por isso, ciência. Por isso é entendido que a doutrina espírita é uma ciência, tá? Então, a ciência espírita compreende duas partes. Para ser ciência espírita tem que ter duas partes, tá? Então, uma parte é experimental, relativa às manifestações em geral. Desde as mesas que batiam, das mesas que giravam, desde a própria manifestação do médium. É o que ele está colocando, são manifestações em geral, tá? As manifestações com caráter físico. E o outro, filosófico. Então ele vai trazer para nós o experimental e um lado filosófico, relativo às manifestações inteligentes. Manifestações inteligentes aqui no olhar filosófico. Por que filosófico? Porque quando eu vou ouvir uma mensagem que vem através daquelas manifestações, ali eu encontro um conhecimento profundo. Ali eu vou encontrar um ensinamento. A doutrina não seria filosófica se não trouxesse ensinamentos. Se fosse apenas para ficar observando e dialogando. Tá? Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de quem não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago ou no íntimo da ciência, né? Então, só o experimental, sem o caráter científico, é como que dizer que nós nunca adentramos ao que a doutrina significa. Eu posso dizer físico, porque lá na escola eu aprendi algumas formulazinhas, apliquei de qualquer jeito e não pus em prática na vida? Não. Então é isso que ele está trazendo para nós. Se eu não mergulhar, compreendendo o olhar filosófico do que a doutrina traz, eu estou igualzinho os alunos lá que só aplica a fórmula e acha que está sabendo física, mas quando há um probleminha um pouquinho maior, não sabe nem como aplicar. Quando a gente pensa no Kardec, na primeira reunião dele, né, quando o Sr. Fortier o convida e ele vai olhar as mesas, primeiro ele pensava que era o magnetismo, depois ele vê uma resposta, né? E por ver a resposta das mesas, ele entende que ali tinha uma inteligência. Se tinha uma inteligência, logo Kardec pensou desde o início, essa inteligência, ao responder algo, pode trazer conhecimentos que nós ainda não conhecemos. Então, nesse olhar, porque Kardec poderia ter pego do experimento e seguir apenas um experimento sem trazer o olhar inteligente. Mas não, ele compreende que havia uma inteligência e por ter uma inteligência respondendo às perguntas, ali traria um olhar de aprendizado. Porque não teria o porquê uma manifestação desse tamanho, um destaque desse na humanidade, se não trouxesse um conhecimento mais profundo. Então Kardec é muito lúcido nessas primeiras contatos com a experiência já, tá? Então ele trouxe de novo aquela palavrinha que a gente não gosta muito, né? A verdadeira doutrina. Porque há doutrinas que não são verdadeiras. Há algumas cópias, né, alguns clones que a gente tenta trazer para a doutrina. Então ele fala, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Então, mais uma vez, ele vai dizer para nós que a doutrina está baseada naquilo que os espíritos trouxeram, né? Nas mensagens, não só nos fenômenos. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundo e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. Conhecimento profundo e extenso. Vocês acham que é profundo e extenso que a doutrina traz? Quanto? Mas vamos pensar plano divino. Quando Moisés trouxe a primeira revelação, quão
profundo eram os ensinamentos para aquela época. A tua visão está certa, muito pouco, mas dentro do que a gente sabe hoje. Então, quando Moisés trouxe a primeira revelação, quão profundo era? Quando Jesus vem e traz a segunda revelação, quanto profundo é olhar para Jesus e interpretar o que Jesus trouxe? Agora, a terceira revelação, doutrina espírita, a terceira revelação. Naquela época. Nós sabemos, mas o nosso entendimento. Mas é por isso que ele coloca assim, ó, os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos. A gente olha nesse olhar limitado. Quando a gente fala assim, ó, nós estamos falando de doutrina espírita, terceira revelação. Quando Jesus falou que ia pedir ao Pai que enviasse um Consolador. Então tá bom, é nessa fase que nós estamos falando. No primeiro caso, Jesus fala que não destruiu as leis. Então ele trouxe a primeira revelação, complemento para a segunda, terceira. Nós estamos falando desse abraçar das três revelações. A gente pega o livrinho dos Espíritos ali e acha que não é nada. Não pelo livro dos Espíritos, podia chamar qualquer livro, qualquer nome, mas pelo conhecimento que traz. Então, quando a gente para pensar nisso, não dá para a gente entender quão profundo é o que nós trazemos de conhecimento dentro das revelações dos Espíritos. Porque aí é como foi falado, bom, aí eu leio e eu não entendo. Tá. Mas tem gente que lê e aprofunda um pouco mais. E tem gente que, meu Deus, e se Jesus pegasse aqui e falar, mas isso aqui é a primeira série, gente, né? Quão profundo é, né? A gente ouve falar disso. Porque aí a gente tem que olhar lá em cima. Mas por quê? Porque a gente tem interesse em defender a nossa crença construída, porque aí dá trabalho ter que desconstruir uma crença. Ou porque eu acho que eu já sei tudo. Esses dois pontos é o que a gente fala. Então, se eu já sei tudo, eu não preciso nem olhar para lá, porque lá é insignificante. Né? O Kardec atrás no começo do último texto falando exatamente sobre isso. Né? Então, ó. Não, eu entendi. É o suficiente. Para o nosso plano, né? Para a nossa condição de entendimento, né? Perguntas que os próprios espíritos falam assim, olha, vocês não têm nem palavra para explicar isso aí para vocês. Não tem como trazer para vocês. Nós precisamos desses vocabulários para entender as coisas, né? Eles falam, a gente já não precisa mais disso. Mas para o nosso plano é o suficiente. Então, e os conhecimentos que este ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo sério. Então não adianta eu querer ler doutrina espírita ou aprender doutrina espírita de qualquer maneira. Ele vai trazer de novo a formulazinha que nós precisamos ter, né? Um estudo sério, perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Silêncio e no recolhimento. Aqui nós vamos pensar um pouquinho. Porque está trazendo de novo, a gente precisa entender nesse final. Porque muitas questões do Livro dos Espíritos, toda a codificação, mas até se você olhar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, essas lições que chegam para a humanidade, né? Então ele coloca silêncio e recolhimento. Eu vou ler uma palavra e às vezes eu não entendo. Eu vou ler uma frase, às vezes eu não entendo. Vocês também. E aí o que ele está falando para nós, silêncio e no recolhimento, não adianta eu querer olhar de qualquer jeito, não adianta eu estar vendo uma televisão e estar querendo estudar, não adianta no barulho, não, no silêncio, buscar refletir dentro de nós, no recolhimento. Amigos espirituais, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Porque doutrina espírita a gente estuda assim, é dentro de nós que está falando, dentro. Então, quando a gente pensa num recolhimento, eu preciso trazer aquilo para dentro do meu mundo íntimo. E aí nós já falamos assim, às vezes eu leio uma passagem, daqui a um ano eu leio de novo, parece que eu entendo muito mais coisa, parece que eu nem tinha lido aquilo de tão revelador que é. Vocês já passaram por isso?
Porque a gente vai adquirindo um conhecimento, mas a espiritualidade vai nos envolvendo, dependendo da situação, nós entendemos mais. Então, é importante que a gente traga a doutrina espírita no sentido da reflexão, de parar ali alguns minutos, naquela palavrinha ou naquela frase, e ver o que ela tem a dizer. Porque a gente bate o olho e às vezes tem muito mais coisa para trazer ali. A gente pode pensar um exemplo, eu estava pensando enquanto eu estava aqui falando, pensando um exemplo. Podemos pensar assim, a doutrina espírita pode falar que nós sejamos luz. O que é ser luz? Se eu passo o olho rapidinho, ser luz, aquilo que ilumina, acabou. Mas o que mais? Uma luz pode trazer um conforto? A luz traz um aquecimento? É o que, Dani? Ligado ao estudo. A ideia, eu posso ser luz no sentido de clarear o caminho de alguém, ou de ser luz de me conhecer, de conhecer e eu iluminar o meu caminho para saber por onde eu estou indo. E se a gente for pensando mais, nós vamos indo. Afastar as trevas. Então percebe como que a espiritualidade vai nos envolvendo. Olha, se a gente parar para pensar, pedir ajuda, nós vamos entendendo que eu posso pensar na luz, eu posso pensar que a luz é de uma corrente elétrica, que a corrente elétrica vai ligada lá na usina, na fonte principal. Ah, então eu sou ligado direto também a essa usina divina. E aí nós vamos entendendo. Seja mais ligado a Deus, seja... Então, como a gente começa a entender que a espiritualidade vai nos envolvendo, a gente bate o olho e quer já entender. Não, precisa ter silêncio e recolhimento. Precisa. Por isso que só ler de cabo a rabo não adianta. E aí eles colocam para nós, né? Porque só dentro dessa condição, ou seja, com um estudo sério, se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial e que permite firmar, então, uma opinião. Nós só podemos formar ou firmar uma opinião se nós nos atentarmos aos detalhes, porque aí nós vamos poder apresentar uma opinião fundamentada. A gente tem o costume de bate o olho, faz uma leitura e a gente já quer dar a nossa opinião. Calma, respira, traz para dentro. É normal que nas perguntas, às vezes a gente fala assim, eu não concordo, eu não vejo assim. Aí a gente fala, então vamos pensar aqui. Vamos trazer para dentro do campo íntimo. Esquece as nossas paixões, os nossos interesses. Vamos pensar num olhar mais geral. A gente vai limpando o campo e aí quando a gente pensa, bom, aí dessa forma assim. Né? Então é nesse ponto que ele vai trazer para nós, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é que quem está trazendo as mensagens, as respostas, são espíritos superiores. Espíritos superiores costumam falar 3, 4 palavrinhas, que a gente pega 3, 4 palavrinhas e faz um livro. Né? Então eles conseguem fazer de uma gotinha transformar numa jarra de suco, né? De tão concentrado que é as mensagens que eles nos trazem. A gente fala de sem comparar, porque aqui nós estamos falando de um conteúdo mais, né? Mas a gente fala de um Emmanuel, muitas vezes fala, mas ali eu não entendi um parágrafo de Emmanuel, mas porque um parágrafo de Emmanuel vai dar uma abertura gigantesca para nós depois. Quando a gente vai olhar aqui, então, uma palavra daqui vai dar um... Então, como os espíritos superiores falam muito, com muita significância, mas com poucas palavras, porque o espírito não dita, lembra disso? Ele não dita palavra a palavra, ele transmite pensamento, transmite as sensações. Se a gente for ler a doutrina espírita dessa forma, entendendo, sentindo o que ele está escrito, a gente vai perdendo alguns detalhes que impedem nós de trazermos umas nuances diferentes, os prismas diferentes, tá bom? Não produzisse esse livro outro resultado
além do que mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido. Isto já seria muito, ou seja, trazer o lado sério do Espiritismo e incentivar o estudo. Então, se nós compreendêssemos o lado sério da doutrina e compreendêssemos a importância do estudo, é o que bastava. Já estaria bom, ele está falando, já seria muito bom. E rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nelas exarados não são criação nossa. Então, mais uma vez, Kardec coloca, ele faz questão, quantas vezes ele já colocou, que todos os princípios aqui contidos não são deles, são dos espíritos. Ele coloca mais uma vez, né? Ele mais uma vez vai trazer que essa criação não pertence a ele, não são de criação nossa, criação dos espíritos, tá? O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Todo é todo, é inteiro, inteiro. Então tudo que a gente vai ver são os espíritos que ditaram, tudo, tá? E aí ele coloca espíritos, de novo aqui, ó, espíritos, porque ele vai trabalhar no coletivo, não foi um espírito ditando, foi diversos espíritos trazendo. Nós estamos começando agora a chegar perto das perguntas, das respostas também, é importante a gente lembrar disso, tá? Esperamos que dará outro resultado. Então, além só do estudo, de entender a seriedade, ele também espera que nós consigamos ter outro resultado ao olhar a doutrina, ao ler o livro, né? O de guiar homens que desejem esclarecer-se. Então, de buscar, as pessoas que buscam o esclarecimento, a doutrina espírita vai guiar nessa busca, mostrando-lhes neste estudo um fim grande e sublime, o do progresso individual. Então, se nós buscarmos nos esclarecer, nós vamos encontrar o caminho, e esse caminho nos vai levar ao progresso individual. Não coletivo, né? Individual e social. Mas por que ele trouxe um progresso individual? Porque nós precisamos desenvolver a doutrina em nós. A doutrina tem que fazer sentido dentro de mim. Não adianta eu querer pegar aqueles conhecimentos e falar, ó, é para você. Ele vai trazer, olha, é um progresso individual, nós temos que progredir individualmente, mas é você. O que você vai ler, meditar, silenciar, precisa ter efeito em você. Quando ele traz o social, é porque se eu me melhoro, se o outro melhora, o outro melhora e o outro melhora, sendo guiado pelos conhecimentos dos espíritos, a sociedade melhora. Então, a doutrina espírita tem que ser olhada para dentro de nós. Tem que fazer sentido dentro de nós, tá? E outra coisa, de lhe indicar o caminho que conduz a esse, né, ao progresso. Então, a doutrina espírita vai indicar o caminho. No próprio capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que Moisés nos fez conhecer Deus, né? Nos indicou Deus. Que Jesus nos fez conhecer Deus como um Pai. Mas que a doutrina espírita nos mostraria o caminho para Ele. O que nós deveríamos fazer para de fato evoluir. Então, é um manual para nós, são coordenadas de como nós devemos agir para nos melhorar. E nos melhorando, nós vamos avançando então. Tá? Tudo bem? Concluamos fazendo uma última consideração. Então, uma última reflexão ele vai trazer para nós, dentro dessa introdução toda, tá? Alguns astrônomos, lá da época de Kardec, não de agora, tá? Então, alguns astrônomos
sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Então, quando olhou-se o espaço, né, havia-se, quando lançou o olhar, havia-se algumas lacunas vazias entre os astros. E eles foram querer saber o que era isso, porque o espaço vazio não tinha leis para ele. Para os corpos celestes haviam leis já definidas, mas para aquilo que não conseguia enxergar não tinha lei. Tá? Suspeitaram, os astrônomos, suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. Então os astrônomos falaram, olha, deve ter alguma coisa aí. Mas a gente estava observando, olha, a própria limitação acabou passando. Não é que não existe nada. Não é que eu estou olhando para o espaço e está o vácuo total aí, não existe. Não. Alguma coisa faltou na nossa observação. Os astrônomos estavam dizendo isso lá de trás, tá? Suspeitar. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes eram desconhecidas. Então, como eles não tinham conhecimento do que seria, do que teria, eles começaram a questionar. E quando a gente questiona, a gente começa a buscar soluções, a buscar um entendimento maior. Muitas vezes dentro daquela capacidade que nós não tínhamos, de tanto que eu me coloco a questionar, eu passo agora a começar a encontrar caminhos de achar a solução. Então o que eu olho? O que ele está comparando aqui? Ele vai dizer, eu olho aqui, não tem nada, tem um espaço aqui. Tem um espaço aqui entre os corpos. Mas fazendo uma analogia, quando eu olho ao espaço. Mas será que não tem nada aqui, nesse meio? Os astrônomos estavam falando isso. Astrônomo está dentro da ciência. Ele está falando de novo, a ciência não fez o que tinha que ter sido feito. De outro lado, observaram certos efeitos cujas causas lhe eram desconhecidas. Então tinha efeitos, mas não havia causas aparentes. E disseram, deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Então existia ali uma hipótese, né, de um corpo celeste oculto. Olha, ali pode ser que tenha um corpo celeste que está escondido, oculto ou que nós não percebemos. A mesma coisa nós temos que pensar, será que aqui tem um vazio? Será que não tem um corpo oculto? Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar a precisão. Então, como eles começaram a investigar, eles começaram a levar um olhar mais próximo e começaram a entender que sim, que aquilo que eles imaginavam de fato ali existia. Mas se eles tivessem, no primeiro momento, aceitei aquilo que eu olhei e não tem nada, já teria morrido por ali. Tá? Então é o questionar que nos impulsiona a novas pesquisas, a novas descobertas, a um novo olhar. Apliquemos este raciocínio a outras ordens de ideias, ou seja, pega a ideia dos astrônomos e aplica a outras áreas da vida. Aquilo que você desconhece ou que parece que não existe, vai mais a fundo, dedica tempo, né? Vai criando condições de analisar um pouco melhor. Se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Então, se nós olhamos para a cadeia contínua, é o que ele está trazendo para nós, né? Desde a matéria bruta até o homem mais inteligente, nós percebemos que há uma continuidade da matéria até o homem, ao passar pelos reinos até chegar à condição humana. Está tudo interligado, ele está dizendo, da matéria. Tá? Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega. Então, o alfa e o ômega, a primeira
e a última letra do alfabeto, né? Grego. Eles vão simbolizar aí a própria eternidade. Alfa como sendo Jesus, ômega como sendo Deus, né? Pensando nessa ligação. Tem esse olhar simbólico, religioso, né? Tá? Porém, entre homem e Deus, alfa, ômega de todas as coisas que interessa, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? Então, imagina que lacuna gigante nós pensarmos nós até Deus. Imagina que lacuna nós pensarmos Jesus até Deus. O que é esse espaço que tem? Porque se a gente pensa que tudo é sequencial, mas se a gente não está vendo, imagina cada evolução, cada desenvolver, cada etapa. A gente falou dos espíritos, das escalas. Cada um está numa escala, cada um está numa bolinha da pulseira, da corrente. Quando eu chego na condição humana, quantas bolinhas eu preciso para chegar até Jesus? Só que eu olho para a bolinha e não vejo. E para Deus? Então tudo é interligado. Aí quando chega do homem até Deus, eu não tenho nada interligado. Aí ele questiona, seria racional pensar então que o homem termina o anel? Será que conosco, aqui na nossa condição, do jeito que a gente está, termina a última etapa? Né? E depois a gente vai migrar como? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Então, muitas coisas nós ainda não conhecemos. Existe, mas ainda para nós é como se fosse desconhecido. Que filosofia já preencheu essa lacuna? Quando a gente olha por todas as filosofias, qual filosofia preencheu esse espaço que nós não consideramos, que nós não conseguimos enxergar? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. Há uma ordem. Lembra, nós voltamos de novo nas ordens, nas escalas, Cada um no seu estágio evolutivo. Há um processo de evolução. Há uma continuidade. Então, há seres que vão evoluindo, E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes grau de evolução, que levam à perfeição. Então, nós estamos caminhando rumo à perfeição. Kardec colocou que a doutrina espírita é um guia para nós compreendermos como caminharmos rumo a essa perfeição que Deus espera de cada um de nós, e vai dizer que nós estamos no caminho da evolução e que cada um tem um grau, cada um está numa fase. E há seres mais avançados do que nós, E aí eu trouxe uma conclusão do Livro dos Espíritos. Até nós chegarmos nela, já esquecemos dela, então pode ir lá buscar. E Kardec vai trazer uma referência para nós. Lembra que nós falamos que, ou por falta de conhecimento, de ignorância, mas aí a pessoa precisa ir estudar, e aí estudando com seriedade a gente começa a não ter mais essa falta de conhecimento, ou por interesse. Então aqui a gente vai ver que o que a doutrina espírita traz para nós hoje sempre existiu. Aquilo que o pessoal sempre foi contra, sempre existiu. Só como foi modificado ou ajustado aos interesses pessoais, então era interessante que não voltasse na sua condição original. Quando a gente fala do cristianismo primitivo, na sua própria origem, com o tempo os concílios vieram mudando. A própria igreja veio ajustando alguns termos aos seus interesses. Se nós voltarmos, pegarmos o que a doutrina traz e buscarmos lá nos primórdios, nós vamos ver que nós já conhecíamos tudo isso.
falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhes terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Aqui ele começa falando de novo para nós, para ultrapassarmos as manifestações materiais e focarmos na questão filosófica. É o que nós precisamos, tá bom? Na antiguidade, então aqui ele começa a trazer, era objeto de estudo misterioso. Então tudo isso que nós falamos na antiguidade já se estudava, mas era meio que um mistério. E cuidadosamente se ocultavam de vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer-se por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Logo, de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo o mundo. Não reclama a crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte dos que os que se apoiam no nada. A doutrina espírita sempre na razão. Aí ele pula um pedacinho, tá? Então, o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode incultar-se como seu criador. Então, quando fala, Kardec é o criador da doutrina espírita. Não, ele não é criador. O termo poderia ser codificador. Que nem seria, mas podemos trabalhar como codificador, Pois tão antigo é ele quanto a criação. Então aqui Kardec falou, olha, o que nós trazemos de ensinamento é tão antigo quanto a própria criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e foi a primeira depois do Cristo, Pensando na base cristã, E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos em todos os graus de elevação. Lá na católica, se nós formos ver, tem espíritos mais elevados do que outros, Suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, que a ressurreição era a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Tudo está na católica. Quanto aos demônios, que lá tem, mas a gente não chama como demônio aqui, estes não são senão maus espíritos. E salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal. Lá vai dizer que eles foram condenados ao mal eterno, Aqui não, Então aqui eles vão se melhorando. Ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre um e outros mais do que simples diferenças de nomes. Que faz a moderna ciência espírita? Assim, reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso. Então cabe à doutrina espírita apenas reunir todos os princípios que foram se perdendo ao longo do tempo. É só isso que a doutrina espírita vem fazer. Reunir todo o conhecimento que nós já tínhamos lá atrás. Mas isso aqui não importa, descarta. Agora a doutrina espírita, não, isso aqui importa sim, estava lá, volta. Vamos reunir tudo aqui de novo, Reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. O que a gente não sabe explicar, a gente cria uma alegoria. Poda o que a superstição e a ignorância
engendraram para só deixar o que é real e positivo. Esse, o seu papel, o de fundadora, não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. A doutrina espírita não criou nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. A base que a doutrina espírita está estruturada é a base que todas as outras religiões também estão. Só que ele vai tirando todos os misticismos, todas as alegorias e deixa a informação simples. Tanto que se a gente for buscar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a doutrina espírita, estão na mesma linguagem. Tanto que a doutrina espírita fala, olha, quem é nosso modelo? É Jesus. Quem é o nosso guia? É Jesus. Todos os ensinamentos estão mantidos na própria lei de justiça, de amor e de caridade, que é a mesma que Jesus também trouxe. E aí, voltando ao último parágrafo do livro, tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega, desde o pequeno até o máximo, né? Então tudo está interligado. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. Então Kardec está falando, olha, se tudo está interligado, desde sempre foi falado isso, desde sempre esses ensinamentos estavam aí. Vós que dizes que não existe espírito, precisa dizer o que tem no vácuo. Porque Deus não criou nada aleatoriamente. O espaço aqui tem que ter um sentido. Então imagina, né, o desafio para os céticos que nós estamos falando, para eles poderem justificar os espaços, né? E vós, que rides deles, dos espíritos, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Aqueles que estão rindo da existência dos espíritos, estão rindo da própria obra de Deus. E não é doutrina espírita, porque nas outras religiões nós também encontramos. Não é? Então nós estamos rindo justamente da própria obra de Deus, da sua onipotência. E aí eu trouxe no finalzinho da conclusão que nós estávamos lendo, eu só pulei a ordem, porque ele finaliza assim, ó. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmo, a doutrina espírita, ou ainda com perseguições, se a prescreverem de um lado, renascerá em outra parte, no próprio terreno de onde tenha banido, porque ela está na natureza e ao homem não é dado aniquilar uma potência da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Se nós tentarmos esconder, daqui a pouquinho a verdade reaparece mais uma vez. É a própria natureza, a própria lei divina nos trazendo os conhecimentos verdadeiros. Então a gente pensa na introdução, nos 17 itens da introdução, uma introdução, agora a gente tem que pensar, né? Parando nesse ponto, né? Pensando que doutrina espírita é a base inicial de todas as religiões, trazendo inclusive o cristianismo redivivo, como era com o Cristo. Então, quando Kardec vai trazer essas introduções para nós, ele vai dar uma base enorme. A gente falou de 4 meses, nós estamos falando, né? Mas ele vai dar uma base enorme para nós podermos agora trabalhar com a razão quando começarmos a entrar dentro das questões. Então Kardec foi nos alicerçando. É lógico que vai nos faltar muito conhecimento, mas uma base, sem aquelas perguntas, mas... Então a questão dos espíritos e da comunicabilidade dos espíritos, da comunicabilidade do plano material com o plano espiritual, isso nós já trabalhamos, isso não é mais dúvida. E aí ele matou hoje, falando assim, olha, nós falamos tanto, era tão mais fácil falar, olha, volta lá na origem que está tudo lá. Ele veio explicando tudo de novo e no finalzinho ele falou, olha, é a base que sempre existiu. Nós vamos precisar entender de fato as coisas como são. Não com alegorias e com particularidades que a gente colocava no meio. Certo? Certo mesmo? Ficou com alguma dúvida?
Estamos todo mundo silenciando para dentro de nós, refletindo. Doutrina espírita, ela não tem um segredo, né? Porque a gente fala assim, poxa, eu não conheço. Não, muitas vezes a gente não sabe do que a gente está falando. Então, quando a gente... É natural que a gente diz assim, mas é muito diferente de lá, muito diferente daqui. A lei de Deus, ela é única. E a doutrina espírita, ela trabalha numa simplicidade. Porque a lei de Deus, como lei natural, ela é simples. É que nós vamos construindo as nossas crenças ou bases em informações que nós não paramos para refletir. Nós ainda estamos pensando e vivendo enraizado em dois destinos para as nossas almas, entre o céu e o inferno. Pode ver, todas as nossas dúvidas estão desses destinos que não existem. Se a gente começar a olhar para dentro da nossa vida, entendendo o espírito com sua imortalidade, nós, como seres espirituais que estamos de passagem, nós passamos a entender a doutrina muito mais facilmente. E aí é o que Jesus trouxe para nós em essência. Vamos fazer a prece? E o bom Kardec acaba com Deus. E ele vai começar a pergunta com Deus, né? Porque nós falamos de Deus. Nós vamos perceber que a obra de Kardec ela vai se amarrando cada vez mais, né? Então, ele vai trabalhar das obras de Deus. Só que muita gente não conhece Deus. E aí é o grande problema. Então Kardec fala, bom, eu falei que tá bom, é obra de Deus. Mas quem é Deus? O que é Deus? Ou o que é Deus? Como é Deus? Então agora ele vai fazer um prolegômeno para a gente. E depois ele vai entrar já perguntando sobre o que é Deus. Quem faz a prece para a gente?